Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí com a nossa sexta aula, já dentro do período da modernidade. Semana passada nós falamos sobre Thomas Hobbes, né, um pensador bem diferente em relação às perspectivas que nós tínhamos visto anteriormente, da Idade Média e da Idade Antiga. E é um pensador do absolutismo, e hoje então nós vamos trabalhar com John Locke, que por sua vez é bem diferente em relação a Thomas Hobbes, embora ele esteja numa perspectiva aí parecida em termos de fundamentação e origem do poder do soberano, que é chamado do contratualismo, né? Tanto ele como Thomas Hobbes, assim como Rousseau, são os contratualistas. Bom, o que se pode dizer então de John Locke, né? É um autor que viveu aí no século XVII, na transição para o século XVIII, 1632 a 1704, né? É o pai do liberalismo político, né? Sem dúvida nenhuma é o fundador do liberalismo político e de uma filosofia, portanto, que dá toda a sustentação à burguesia que estava ascendendo na Europa, certo? É um autor que também viveu essas turbulências com toda essa perspectiva do onde se está o poder fundamentalmente, com um soberano absoluto ou com poderes limitados desse soberano, né? Então, o Locke esteve presente nesse momento também de conturbado da história da Inglaterra e pôde também ver a declaração do Bill of Rights, né, que é um tipo de limitação do poder do soberano. E em 1689, um dos seus maiores clássicos de filosofia política foi publicado, que é o segundo tratado sobre o governo. Então é importante aqui eu vou destacar alguns tópicos, né, da filosofia dele. É importante, sobretudo, nós termos noção de que a filosofia de John Locke em relação à epistemologia é uma filosofia empirista. Então ele vai negar qualquer tipo, na perspectiva política, vai negar qualquer tipo de fundamentação inatista para legitimação e fundamentação do poder. Tá? Então isso significa que ele vai negar qualquer tipo de poder que seja baseado num tipo de direito divino. Né? Então o poder, na verdade, é uma construção humana, certo? Então isso são, vamos dizer assim, os primeiros passos para a gente chegar num processo democrático. Né? Além disso, tá? Eu já citei outras vezes, né, que, sobretudo quando falei de Thomas Hobbes, né, que a maior preocupação do Locke é combater as obras de Robert Filmer, sobretudo a obra O Patriarca, onde tenta fundamentar e legitimar o poder do soberano por meio, então, de uma fundamentação que remonte aí a um direito divino que está fundamentado em Adão, em Abraão, etc., certo? Então, sobretudo o primeiro tratado sobre o governo, o John Locke tenta fazer essa refutação. No segundo tratado sobre o governo, se vocês pegarem a obra, vocês vão ver que ele faz aí um balanço, né, sobre o que ele trabalhou na primeira obra e mostrando de novo, né, quais são os seus argumentos principais para refutar, então, esse tipo de fundamentação. Uma das considerações que ele faz é que o poder do pai sobre o filho, o poder do marido sobre a mulher, do amo sobre o servidor, né, o próprio poder político, eles são tipos de poderes diferentes. Né? Então, não teria como comparar um poder, né, do pai em relação ao poder divino, ao poder do soberano. Então, também coloca por terra já, né, a estrutura que o próprio Aristóteles pensava de que a própria concepção do político e do governante deveria ser uma extensão do próprio poder pátrio, certo? À época. Mas isso, como o Locke vai mostrando, e a própria complexização da sociedade vai exigindo cada vez mais, com as quedas, né, dos sistemas econômicos, surgimento agora de um outro sistema, da própria nova classe que vem ascendendo. Então ele busca outras fundamentações e não mais nessa base, então, de um poder paterno. Eu já frisei muitas vezes, mas é importante vocês terem em mente que esses autores, e sobretudo pelo fato que nós trabalhamos nessa disciplina com filosofia prática, eles estão também respondendo questionamentos que são levantados pelas próprias
turbulências, pelos próprios conflitos sociais que estavam sendo estabelecidos pelas classes que estavam surgindo ou que não estavam surgindo. Então, é importante vocês também terem um pouquinho de noção histórica, né? É importante para compreender melhor por que cada pensador pensa de determinada forma. Então, qual é a origem que o Locke vai estabelecer? Se não é uma origem divina, Locke, assim como Thomas Hobbes, vai dizer que o contrato social é a base do poder político, é a base da legitimação, ou seja, é o que permite, né, o governante a agir de determinada forma e que esse agir seja reconhecido pelos que são súditos então dele, certo? Então, antes de se poder ser estabelecido, né, desse governante aparecer, as pessoas viviam em um estado de natureza. Então essa concepção de estado de natureza é clássica entre os autores contratualistas, como já falamos em Hobbes, mas elas também são diferentes, há diferenças entre os autores sobre esse conceito. Em Locke nós vamos ter o quê? Nós temos aqui não uma negação total da sociabilidade, como havia em Thomas Hobbes, onde falou e várias vezes que o homem é o homem é o lobo do próprio homem. Em Locke, embora exista o conflito e possa acontecer o conflito a qualquer instante no estado de natureza, ele afirma que não é um estado belicoso. Então pode-se falar sim de uma certa associação entre as pessoas, e essa associação poderia ser assim respeitada mediante a obediência, então, de certas leis, certo? E essas leis, o que ele vai chamar, e eu vou falar de novo sobre isso, seriam as leis naturais, certo? Vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, esse estado de natureza, por ser, então, regido por essas leis naturais, há uma concepção de que todos são iguais e desfrutam de uma liberdade, certo? Mas essa liberdade não seria uma liberdade total, como o próprio Thomas Hobbes coloca, né? Uma liberdade sem restrição, né? Mas ela está, digamos assim, colocada dentro dos parâmetros dessa lei natural, certo? Então, a guerra nesse estado de natural, ela acontece como uma possibilidade na transgressão dessas leis naturais, certo? Não é algo constante, né? Não tem aquela tensão que eu mencionei na aula passada, né? O Thomas Hobbes mesmo diz que não é o conflito sempre deflagrado, mas aquela tensão de que ele vai acontecer e as pessoas não se sentem bem por isso, né? Ninguém se sente bem com a tensão de que a própria vida está em perigo, né? Acredito que isso seja próprio da ideia de autopreservação, né? Então, por ter obviamente, essas leis naturais e ter indivíduos, e não a totalidade dos indivíduos, que burlam essas leis naturais, o Locke vai dizer, bom, então nós temos que juntamente passar a conjuntamente e consensualmente passar para um Estado civil, para o Estado enquanto instituição, para que ele possa preservar, então, aquilo que as leis naturais já dizem para que nós façamos. Então, a normatividade, aqui num caráter moral das leis da natureza, vão ser, então, guardadas nesse segundo estágio, que é, então, o estado civil, certo? Então, a sociedade civil vai permitir aquilo que toda a sociedade contemporânea busca, que é a estabilidade, né, nas relações sociais, ou seja, que possam conviver, né, tranquilamente sem ser ameaçados. Então, o grande inconveniente no estado de natureza, que é burlado quase sempre por aqueles que não cumprem as leis da natureza, é a proteção da propriedade. Então, a propriedade é o carro-chefe, a propriedade privada é o carro-chefe do pensamento de John Locke. Né? Então, por isso que a gente fala aqui que é um pensamento burguês, é um pai do liberalismo, né? E a propriedade, aqui entendida por John Locke, num aspecto mais lato, ela implica dizer que a propriedade é a propriedade stricto sensu, como as coisas,
a propriedade enquanto vida e a propriedade enquanto, né, a própria liberdade. São os três tipos. Nós falamos propriedade para elencar, então, esses três subtópicos que garante, né, que fazem parte desse conceito. Certo? Então, o carro-chefe das leis da natureza, a lei natural, é a proteção da propriedade privada. Então, ou seja, da vida, da propriedade em si e da própria liberdade, que são, então, algo que o indivíduo já tem e já está garantido por essa lei natural, essa encontrada racionalmente nessa natureza humana, né? O Estado, então, não só vem para proteger. Então, vejam, o Estado aqui seria um Estado apenas com uma perspectiva negativa, no sentido de não permitir que as pessoas lesem, então, a propriedade dos indivíduos. Muito bem, então, a função principal dessa passagem do Estado de natureza para um Estado como instituição, um Estado civil, como diz nas palavras do próprio Locke, é a seguinte: o fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades políticas e submeterem-se a um governo é, portanto, a conservação da sua propriedade. Então, ou seja, da vida, da liberdade e da propriedade. A possibilidade, né, de o indivíduo, então, agora usar da força para se proteger é, de novo, como houve já em Hobbes, o direito à preservação e à legítima defesa, a preservação da vida, então, portanto, a legítima defesa. Do contrário, agora não se pode mais fazer justiça com as próprias mãos, porque há uma transmissão aqui do poder, né, o que a gente chama de monopólio da força, para o Estado, né? Contemporaneamente, um autor na década de 70, Robert Nozick, que é um chamado libertário, vai buscar esses argumentos em John Locke para fazer e fundamentar, então, a concepção de um Estado mínimo. Se tiver interesse em ler, basta buscar a obra, né, Direito, o nome da obra do Robert Nozick, que é Anarquia, Estado e Utopia, certo? 1974. Os argumentos ele traz, então, dessa perspectiva de um direito natural e falando, então, desse monopólio da força. Bom, voltando aqui, então, o que nós temos em Locke é esse salto qualitativo. Não há uma perda de direitos, né, com a entrada no Estado Civil, mas é um salto qualitativo em relação à asseguridade que dá esse Estado aos direitos que nós já tínhamos no Estado de natureza. Em outras palavras, não se cria direitos novos com a entrada do Estado Civil. O direito que estão sendo protegidos no Estado Civil são os direitos que nós já tínhamos nessa situação de Estado de natureza, mas que agora ganham essa couraça garantida pelo Estado e pelas leis civis positivas, que são justas na medida em que protegem, né, a propriedade, a vida e a liberdade de cada indivíduo. Então essas são as teses aí do Locke. Também trabalha aí trata sobre monarquia, da oligarquia e da democracia, que são os conceitos clássicos aristotélicos. Obviamente ele vai dizer que uma monarquia absolutista, no estilo hobbesiano, não é a melhor para guardar os direitos individuais, mas independente de qual desses tipos e formas de governos, o mais importante é que os direitos individuais sejam garantidos aí. Então, além disso, ele faz uma diferenciação entre três poderes, ainda não falando do judiciário, mas fala do poder legislativo, do executivo e do federativo. Esse poder federativo seria uma relação aí encarregada das relações exteriores dos países, certo? E os demais, o poder legislativo com maior apreço, sobretudo, né? Porque ele está, digamos assim, é a voz do povo, então por isso ele teria um apreço maior em relação aos outros poderes. Já nasceu num artigo, um livro não tão conhecido como os outros, né, chamado Oito Ensaios sobre a Lei da Natureza, escrito em 1663 e 1664, né, ele já afirma então aí que existem leis na natureza, leis naturais, que obrigam todos os homens de maneira igual.
Então, obviamente que Locke não está falando que nós, seres humanos, carregamos aí leis inatas, ou seja, leis que já nascem conosco e que nós teríamos que fazer uma rememoração para conhecê-las. O que ele está falando é que nós encontramos essas leis naturais na própria natureza do ser humano enquanto ser racional, à medida que nós utilizamos a nossa razão para conhecê-la. Então, também diferentemente de Aristóteles, que busca o direito natural na própria configuração da sociedade, Locke vai então dizer que nós buscamos e encontramos as leis naturais na natureza individual do sujeito. Então, se lá nos gregos nós temos uma valorização forte na ideia de coletividade, né, da estrutura de uma substancialidade, se preferirem assim, como vai dizer o Hegel, aqui em Locke nós temos uma valorização do indivíduo, né? É bem clássico da filosofia moderna e, sobretudo, de uma filosofia burguesa, né, como classe ascendente à época, né? Então, essa é a diferença entre Aristóteles, né, o pensamento aristotélico em relação ao direito natural e o direito natural que surge aqui em Locke. O Locke fala: o estado de natureza tem para governá-lo uma lei da natureza, que a todos obriga. A razão em que essa lei consiste ensina a todos aqueles que a consultem que, sendo todos iguais e independentes, ninguém que deveria prejudicar a outro em sua vida, saúde, liberdade ou posses. Então aqui, né, acho que já ficou claro, né, a valorização do indivíduo e a ideia de que a primeira e a lei natural mais básica é a proteção da liberdade, das posses, né, e da própria vida, que ele pode ser resumido no conceito, então, de propriedade, certo? Então, a ideia é sempre a preservação de si como indivíduo, né, e como possuidor daquilo que você adquire, certo? O estado de natureza já é um estado onde a propriedade é dada, porque é um direito que nós temos, antes mesmo do Estado. O Estado vem só para garantir, então, agora com uma força institucionalizada, aquilo que nós já teríamos por direito natural, certo? Então, todo o eixo da filosofia do direito de Locke, né, gira em torno do conceito de propriedade privada. Tá? A propriedade privada é o direito fundamental aqui de todo o indivíduo. Né? Aqui é entendido na sua perspectiva única, o indivíduo. Né? Não, nós estamos agora lendo o mundo a partir da individualidade, não mais da coletividade, como nós faríamos, sobretudo na filosofia aristotélica e na filosofia dos antigos, né? E com um resquício na filosofia também aí medieval, que nós encontramos os direitos que nós temos no estado de natureza são anteriores ao fundamento do Estado. Então o Estado só garantiria esses direitos, não criaria nenhum novo direito. Por isso que seria só uma prestação negativa, né, ou seja, o Estado como proteção e não como um promotor de direitos, né, como nós vamos ver na contemporaneidade, que acontece a partir do século XIX, século XX, né? Então um Estado aí com prestações positivas, né, são a criação de direitos sociais, em vista também da própria ideia de que a sociedade se complexizou, né, a pluralidade aumentou, então há uma necessidade também do Estado caminhar com isso. Né? O Locke vai dizer então que o que garante a propriedade num primeiro momento por exemplo, né, o fruto que você colhe é um fruto e é fruto do seu trabalho, ele é seu. Né? A terra trabalhada, né, ela é coletiva, mas à medida que você emprega o trabalho nesta terra, ela então, você adquire esta terra. Obviamente que nós estamos falando aqui da aquisição primária, né, onde não teria dono a terra, então você adquiriria a terra aqui com o trabalho que você realiza sobre ela, certo? Então, obviamente que há muita complicação aqui no sentido de quanto cada pessoa poderia ter seu como legítimo, né? O Locke vai dizer que o que fundamenta é o trabalho, mas o que nós podemos então adquirir não poderia deixar a outra pessoa em uma situação pior do que ela ficaria, né, se eu não tivesse adquirido a terra.
Então tem que deixar o suficiente para que as demais pessoas também possam ter um mínimo de preservar os seus direitos, o seu direito natural de apropriação, o seu direito natural de liberdade e assim por diante. Obviamente que isso fica muito complicado, né? Quando nós pensamos, seria legítimo então uma propriedade extensiva de terra que não se pode trabalhar se trabalhar sobre ela, o quanto é legítimo e qual é a extensão que permite, né, esse tipo de apropriação ser legítima. Então, são questões interessantes a serem feitas e há um debate bastante amplo aí, então, se vocês quiserem buscar. Obviamente que Locke, né, como um ascensor da burguesia, também vai falar o dinheiro, né, sobre o dinheiro, que é um tipo, então, que permite que as pessoas tenham mais do que possam. No sentido, então, que, vamos imaginar, se no estado de natureza, onde não tem o Estado, não tem o Estado, então o dinheiro ainda não existe, né, talvez algum tipo rudimentar de dinheiro, né, de troca, mas ele vai dizer, se nesse estado de natureza, então se a pessoa tem muitos frutos e deixa esses frutos perecer sem que os outros o consumam, ela seria então injusto. Mas a invenção do dinheiro e a própria, né, com a ascensão do Estado, que permite a divisão do trabalho, que permite que as pessoas troquem coisas, né, justamente porque a organização do Estado, a segurança e a própria estabilidade permite que cada pessoa realize um trabalho e que o fruto, né, desse trabalho possa ser trocado com as outras pessoas que fazem outros tipos de trabalhos, né? Então o Locke vai dizer que é possível que as pessoas tenham muitas riquezas porque o dinheiro então entra aqui como algo que pode ser acumulado e que não pereça sem que seja injusto, portanto, com os demais. Então aqui o dinheiro aparece como um elemento já fundamental para as questões então de quando nós falamos de economia e quanto cada indivíduo pode ter sem que seja injusto com os direitos dos demais, certo? Então, por isso mesmo, né, esse Estado vai precisar de estruturas como juízes, regras fixas, leis positivas, para que também possa aí mediar essas trocas, mediar o comércio, mediar a situação econômica, certo? Possa arbitrar aí as controvérsias em relação à propriedade privada, que era justamente um problema da estrutura do Estado de natureza, porque não haveria, por exemplo, numa controvérsia em direito civil, né, ou entre trocas entre as pessoas, um contrato básico, não haveria um terceiro imparcial no Estado de natureza que pudesse dizer o que é justo nessa relação, né, quando haveria um conflito entre elas e elas não solucionassem de maneira pacífica. Então, fundamentalmente, né, o pensamento Lockeano é um pensamento que deu base aí a muitas do que veio posteriormente, né, sobre maneira a própria, digamos assim, consolidação do sistema capitalista, que vão passar com o tempo, né? E sem dúvida, né, o Locke influenciou toda uma estrutura de pensamento que vem no século seguinte, século XVIII, século XIX, século XX, né, modificando o seu modo de ver, mas, né, ele é um clássico para nós entendermos o que é o liberalismo político, né? Quer dizer, nós estamos aqui pensando nos direitos mais básicos do cidadão, do indivíduo, né? Que tem aqui, então, baseado na propriedade, na própria vida e aí nas posses mesmo, né? Então, diferentemente de Hobbes, né, para marcar essa diferença, o contrato social que Hobbes fundamenta é em favor de um Estado absolutista, o soberano não está em nenhum momento, digamos assim, submisso ao pacto. Aqui em Locke, o pacto é um pacto consensual, certo? Em vista de que esse Estado apareça simplesmente como uma garantia e faça prestações negativas no sentido de proteção da propriedade privada, e o Estado perde o sentido quando ele lesa a propriedade de cada indivíduo. Então, se o Estado para o qual nasceu lesa aquilo que ele deveria proteger, então ele não faz sentido e perdeu sua legitimidade enquanto existência, certo? Então é importante vocês também fazerem uma leitura do texto, ficarem sempre atentos, né, porque atualmente nós vemos aí uma grande massa, muita gente falando sobre liberalismo e o que significa o liberalismo,
falando um monte de coisas que não condizem propriamente, ou fazendo confusão a pautas que são, por natureza, liberais, né, e atrelando a outros tipos de concepções. Então, aqui, se há uma coisa que nós temos que lembrar do liberalismo, é a ideia de liberdade sobre as escolhas e sobre a vida, certo? Ou seja, é uma filosofia do indivíduo, em outras palavras. Então, o que a pessoa escolhe fazer com sua própria vida é um problema dela, unicamente dela, desde que ela respeite, né, os direitos naturais, o direito natural, então, das outras pessoas. Nos vemos na próxima aula, que será sobre Rousseau, o último contratualista, assim, dito nos três clássicos, né? Depois tem Kant. E bom estudo para vocês, tá bem? Um abraço.